As guerras são conflitos armados que acontecem por diferentes motivos. Seja desentendimentos religiosos, interesses políticos e econômicos, disputas territoriais, rivalidades étnicas, entre outras infinitas razões. Na história, elas são estudadas por um ramo conhecido como História Militar, que se dedica não só a entender as grandes guerras, como também a estudar a noção dos exércitos, e realizar previsões de futuras guerras e de suas consequências. Consequência essas sendo o surgimento de novos países, mudanças dos regimes de poder, estabelecimento de novas fronteiras, e diversos outros eventos relacionados. As guerras também deixam por onde passam um enorme rastro de destruição e grandes quantidades de vidas perdidas. A história humana foi construída em cima desses trágicos eventos. A humanidade vivenciou uma série de conflitos que, com o passar do tempo e com o desenvolvimento de novas tecnologias, foram adquirindo cada vez maior potencial de destruição. Por isso hoje preparamos uma lista com 5 das maiores guerras em proporção, relevância e número de vidas perdidas, que foram traçadas ao longo da história humana. Ao começar pela nossa 5ª posição, a Rebelião de Taiping. Essa guerra não é muito abordada nas nossas escolas, mas ocupa a 5ª posição de piores guerras já presenciadas pela humanidade. A Rebelião Taiping, também conhecida como Guerra Civil Taiping ou Revolução Taiping, foi um dos conflitos mais sangrentos da história humana. Esse conflito foi travado entre as forças da China Imperial liderada pelos Manchus e um grupo inspirado por um místico autoproclamado, cujo nome era Hong Xiuquo, que era cristão e também intitulava-se ser o próprio irmão de Jesus Cristo. Estudos apontam que cerca de incríveis 20 milhões de vidas humanas se perderam durante o conflito. Essa guerra durou de 1850 até 1864, 14 anos para ser mais exato. Porém o último exército rebelde só foi derrotado em 1871, 7 anos depois da queda de Tianjin, que hoje é conhecida como Nanquim. Depois de travar a guerra civil mais sangrenta da história mundial, com mais de 20 milhões de mortos, o governo de Qing venceu decisivamente, embora com grande preço para sua estrutura fiscal e política. Em 4º lugar temos a Segunda Guerra Sino-Japonesa. A Segunda Guerra Sino-Japonesa foi um conflito militar travado principalmente entre a República da China e o Império do Japão durante o trágico período da Segunda Guerra Mundial, que durou de 7 de julho de 1937 a 2 de setembro de 1945. O governo japonês no século XX assumiu uma postura militarista e bélica cada vez mais agressiva contra a China. Em consequência disso, os embates entre japoneses e chineses começaram de maneira não oficial a partir de 1931, entre escaramuças e pequenos incidentes militares nas fronteiras. Por conta dessas pequenas batalhas, aconteceu o evento conhecido como o Incidente da Ponte Marco Polo em 1937, no qual uma disputa entre as tropas japonesas e chinesas se transformou em uma invasão de grande escala por parte japonesa. A partir desse incidente, uma imensa guerra se alastrou por todo o território chinês, resultando na morte de 22 milhões de pessoas. A guerra se deu fim com o desenrolar do teatro da Europa, resultando na vitória aliada, e no bombardeio nuclear americano no território japonês, forçando os japoneses a se renderem e abandonarem a invasão no território chinês. Essa guerra foi marcada pela imensa brutalidade japonesa, que até os dias de hoje é motivo de desavenças e controvérsias entre as relações políticas do Japão e China. Já no nosso top 3, começamos com a famosa Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Guerra de Todas as Guerras. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito bélico global centrado na Europa. Começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. A guerra envolveu as grandes potências mundiais da época, que se organizaram em duas alianças opostas. Os aliados, representando principalmente os impérios russo, britânico e francês, contra os impérios centrais, representados pela Alemanha e a Áustria-Hungria. O resultado final em vidas perdidas em decorrência da guerra de forma direta e indireta foi de aproximadamente 37 milhões de vidas humanas. E resultou em uma Europa completamente em ruínas, devastada pela imensa guerra. E posteriormente serviu de motivo principal para o sentimento de revanchismo alemão em prol do início de uma nova guerra mundial, a favor de uma Alemanha humilhada e derrotada após a Grande Guerra. No nosso segundo lugar temos as conquistas mongóis. Formado a partir da união de várias tribos por Genghis Khan, o Império Mongol, que durou entre 1209 e 1368. Foi o maior em extensão territorial da história.
Ao todo chegou a ter 24 milhões de quilômetros quadrados que ia da China até a Europa Oriental. Toda essa expansão agressiva tem o nome dado de invasões e conquistas mongóis, que aconteceram desde os séculos 13 até 14, criando o vasto Império Mongol que por volta de 1300 já cobria grandes porções da Eurásia. Historiadores consideram as devastações causadas pelas invasões mongóis como um dos episódios mais letais da história militar humana. Além disso, as expedições mongóis podem ter sido um dos fatores principais para a expansão da peste bubônica pela Eurásia, ajudando a alastrar a peste negra em meados do século XIV, que resultaram na extinção de 1/3 da humanidade posteriormente. Essa guerra resultou não apenas na expansão significativa do Império Mongol, mas também na perda de 60 milhões de vidas. Em primeiro lugar, temos sem dúvida a guerra mais famosa e devastadora da história humana. Estamos falando da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 até 1945. Envolveu a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências mundiais, que se organizaram em duas alianças militares opostas, sendo elas os aliados, representados principalmente pelo Reino Unido, União Soviética, Estados Unidos, China e França, contra o eixo, representado principalmente pela Alemanha, Japão e Itália. Justamente por ter envolvido todas as partes do mundo e resultado em uma enorme quantidade de vidas perdidas. A Segunda Guerra Mundial é considerada o maior conflito da história da humanidade, sendo o único conflito conhecido na história que teve o uso de bombas nucleares. Sem contar a grande fatalidade e ataques contra civis, como o Holocausto e o bombardeio de diversas cidades como o da cidade alemã de Dresden. Todos os continentes e oceanos estavam envolvidos em conflitos que se iniciaram em 1939 e duraram até 1945, deixando um total de aproximadamente 72 milhões de vidas humanas perdidas, terminando com o lado dos aliados se saindo vencedores sobre as forças do eixo. Em um mundo completamente devastado e sem esperança após a guerra. Mesmo assim, as nações conseguiram se reerguer. E graças a Deus não tivemos nenhuma guerra pior ou parecida com essa.